A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 299 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e é muito importante, que nós venhamos nos dedicar para aprender mais sobre a palavra do Senhor. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 14 até o capítulo de número 16. Separe um tempo, faça essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração e irá te abençoar grandiosamente. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 15 e o verso de número 7, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Bom, nós vamos iniciar a nossa sessão de hoje com Jesus curando um homem hidrópico, num dia de sábado. E, como nós sabemos, curar no sábado diante dos fariseus, dos mestres da lei, era uma afronta. E então Jesus foi afrontado. E Jesus, então, arrasou com eles e sai dali vitorioso. Depois nós vamos ver que Jesus, ele é convidado para estar em um local, em uma casa, E Jesus então vai contar uma parábola para aquelas pessoas. E o resumo da parábola é que ninguém deveria sentar nos melhores lugares. Todas as pessoas deveriam procurar os lugares mais desprezados. Porque pode acontecer de você chegar numa casa, numa festa, e sentando no lugar mais importante, você possa ser humilhado e alguém te arrancar dali e te mandar sentar na última cadeira. Mas se você chegar e sentar-se na última cadeira, alguém pode chegar naquela festa e te honrar. Então o verso 11 diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que Lucas quer nos mostrar aqui é que a ordem do reino de Deus funciona diferente do que a ordem do mundo. Então, na ordem do mundo, todo aquele que se exalta é mais exaltado, todo aquele que se humilha é mais humilhado. Mas Deus não. Ele contempla a mim, Ele contempla você. Quanto mais humilde, mais simples de coração nós formos, mais oportunidade nós teremos de ser honrados. E quanto mais exaltado nós formos, mais probabilidade nós temos de ser humilhados pelo Senhor. Depois Jesus, ele conta uma parábola de uma grande ceia. E o dono da ceia, que estava preparando a festa, manda chamar ali os seus convidados. E todos os convidados começam a se desculpar. E cada um deles tem uma desculpa muito importante. Um comprou gado, outro comprou fazenda e o outro se casou, não podendo nenhum deles ir até a festa do Senhor. Então, o dono daquela ceia, ele vai mandar os seus servos sair aos lugares, procurando pessoas que eram desprezadas, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, para que eles se assentassem à mesa juntamente com ele. E observe que a casa dele fica cheia, E aqueles que foram primeiramente convidados, nenhum entraram na ceia e não puderam prová-los. Observa que Lucas ele dá ênfase nas pessoas desprezadas, os pobres, os humildes, os enfermos, que eram pessoas desprezadas pela sociedade, o que mostra que o nosso Deus, ele tem afeto, ele tem preocupação também com os humildes. Depois, Jesus vai falar que todo aquele que quiser seguir ele tem que priorizá-lo. Jesus deve ser a nossa prioridade. E quando nós falamos de prioridade, é aquilo que vem primeiro. Então Jesus tem que vir primeiro que a nossa casa, primeiro que a nossa família, primeiro que os nossos bens. Jesus é a primazia. No capítulo 15, nós vamos ter aí 3 parábolas muito conhecidas por todos,
que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Em ambas as parábolas nós temos alguém perdido, né? É interessante que a ovelha se perde, a dracma, a dona dela perde ela, e o filho, ele vai embora, né? E acaba se perdendo. A ovelha mostra alguém que por alguma eventualidade acaba se perdendo, por alguma dificuldade, por algum problema da vida, né? Mas o Senhor vai lá e recupera essa ovelha. A dracma mostra uma mulher que perde ela. Então está mostrando uma igreja que perdeu uma alma. E por último, nós temos o filho perdido. É aquela pessoa que tem desejo de conhecer o mundo. É aquela pessoa que tem desejo de conhecer os prazeres mundanos, né? E também acaba se perdendo e se afastando de Jesus. Mas o que é muito interessante é que no final das 3 histórias, nós temos alegria e festa. Não porque essas pessoas foram encontradas, mas porque elas se arrependeram. Então observa que para Deus o arrependimento é extremamente necessário para que haja alegria nos céus. Deus se alegra, Ele se agrada do ser humano que se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como Salvador. O verso 7 que nós vimos para o nosso devocional diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então observa que tudo que Jesus quer do homem, tudo que o Pai quer de mim, quer de nós, é que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos à sua verdade e que venhamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Depois ele disse pela dracma a mesma coisa, que haveria alegria, né, diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então observa que há alegria no céu, há alegria diante dos anjos, e então nós vamos ver que quando o filho volta para casa, na última das 3 parábolas, olha o que o pai diz, verso 23, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar-se. Olha o verso 32. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então observa que há uma alegria muito grande nos céus por pessoas que voltam para Jesus, pessoas que voltam a se entregar e a se render para Ele durante a sua caminhada cristã. No capítulo de número 16, nós temos a parábola do mordomo infiel. Esse mordomo parecia não estar trabalhando corretamente para o seu senhor. E então o seu senhor descobre e decide então punir ele, né? E esse mordomo ele vai arrumar outro jeito, né, de arrecadar então a renda que ele devia para o seu senhor, mas ele faz agora para o seu próprio sustento. E depois ele vai dizer que isto é um perigo muito grande, estar preocupado demais com as riquezas como aquele mordomo estava, ao ponto de não conseguir servir ao seu senhor. E então ele diz assim, verso 13, nenhum servo pode servir a 2 senhores. E o verso 10 ele diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ou seja, a riqueza, ela pode ser usufruída por nós, mas deve ser feito com muita cautela, porque nós temos que usar ela, mas ela não pode usar a gente. Nós não temos que trabalhar para a riqueza, né? Lucas vai registrar que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Não, nós servimos a Deus e usamos as riquezas. Depois Jesus disse também que aquele que consegue ser fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito, né? Então, quando nós não tivermos recursos, não devemos estar desesperados em alcançar os recursos, mas sim em ser fiel ao Senhor. Depois Jesus vai falar a respeito da lei do reino de Deus, né? Que a lei durou até João, mas desde esse tempo para frente é anunciado o evangelho do reino de Deus. Bom, por último nós temos a parábola do rico e do mendigo.
E nós sabemos que o rico aqui não tem o seu nome registrado na história. Por outro lado, o mendigo, ele tem o seu nome registrado e ele se chama Lázaro. Acontece que esse mendigo era enfermo, tinha feridas por todo o corpo, o seu consolo era os cães que lambiam as suas feridas. Em contrapartida, o rico tinha muitas riquezas, vestia-se muito bem e todos os dias fazia grandes banquetes. Não ajudava ninguém, inclusive o Lázaro. Acontece que no mesmo dia morre o Lázaro e morre também o rico. O rico é sepultado com honra e louvores, mas o Lázaro não. Porém, no reino espiritual está acontecendo algo de diferente, porque aquele que era honrado aqui na terra, ele agora vai ser humilhado no espírito. E aquele que era humilde aqui na terra, agora vai ser honrado no espírito. Lembra que nós começamos dizendo, que Deus exalta aqueles que se humilham e humilham aqueles que se exaltam. O rico foi muito exaltado durante a vida, mas durante a passagem para a vida eterna, ele não pôde receber exaltação porque não honrou a Deus e não engrandeceu a Deus como ele deveria. Mas o Lázaro, em contrapartida, não. Ele louvou a Deus, bendizeu a Deus enquanto vida. Então, quando ele morre, ele vai direto para o céu, no seio de Abraão. O rico, lá do inferno, contempla o Lázaro. Ele enxerga o Lázaro e ele quer avisar os seus parentes. Mas então é dito para ele que ele não pode fazer isso. O recurso que as pessoas da família dele tinham era o Moisés e os profetas. Se eles não fossem convencidos por Moisés e pelos profetas, eles também não iriam crer em mortos que ressuscitam. Olha que coisa interessante. Jesus falou que os mortos não podem voltar à vida. Então nós não podemos crer em reencarnação, nós não podemos crer em almas penadas, em espíritos, porque isso não existe. Aquele que morreu, ou ele vai direto para o céu, ou ele vai direto para o inferno. Outra coisa interessante, temos muitos testemunhos de pessoas que foram para o céu, que foram para o inferno e viram isso e viram aquilo. Jesus deixou bem claro, quem vai para o inferno não sai de lá, não volta de lá, certo? Como o rico não pôde voltar. E outra coisa, observa que as pessoas precisam ser convencidas a respeito da salvação pelas Santas Escrituras. Pastor, isso não está escrito aí. Está sim, está aqui no verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então observa que quem tinha que convencer a família do rico não era ele voltando em vida. Quem tinha que convencer a família do rico era a palavra de Deus. Então a família do rico, se quisesse ser salva, deveria ouvir a palavra de Deus e crer nela. Nos nossos dias não é diferente. Os meus esforços não salvam minha família. A minha sabedoria não salva minha família. Então, se a minha família quiser ser salva, ela vai precisar correr para Jesus. Se os meus filhos quiserem serem salvos, eles vão precisar correr para Jesus. Que você possa guardar essa palavra hoje, para que você possa desfrutar do melhor de Deus, Assim como Jesus salvou a Lázaro, ele quer salvar a mim e a você. Se for para sofrer, preferimos sofrer aqui nesta vida, sabendo que quando ela se passar, tudo se fará novo na vinda de Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos neste momento pela sua obra e pela sua graça. Senhor, dá-nos força nessa manhã para que sejamos humildes, simples, pacientes, para perseverarmos na sua presença. Nós vimos que o Senhor não gosta dos soberbos, mas o Senhor se alegra com os humildes. Que nós venhamos andar em humildade, em simplicidade, para que o Senhor venha se agradar de nós. E assim nós possamos te servir, te louvar e te engrandecer por tudo o que o Senhor tem feito e continuará fazendo por nós. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho,
deixa o like, compartilha com alguém esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.